ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Agora, louvar ao Senhor, e queremos convidar a todos que acompanham essa live pelo Facebook, que escolham esse momento para louvar juntamente conosco. Bom dia, Wanda, tudo bem? Bom dia, Alisson, bom dia a todos que estão em casa assistindo agora o louvor que vamos prestar a Deus, e pedimos também que, assim como o Alisson falou, que todos vocês sintam-se à vontade a louvar conosco. Reinaldo, bom dia, feliz sábado. Bom dia, Alisson, bom dia aos irmãos que estão aí na sua residência. Um feliz sábado a todos. Assim como cai a chuva neste momento, que Deus possa derramar chuva de bênção sobre o seu lar. Bom dia, Deise. Bom dia, irmão, feliz sábado. Bom dia, igreja. É uma imensa satisfação estar aqui, estarmos na nossa casa, na casa do nosso Pai, mas o Espírito Santo também está aí na sua casa. Sinta nesse momento e se junte a nós nesse louvor. Compartilhe também com nossos outros irmãos que talvez ainda não estejam, acessando então essa live, e que nós possamos aqui nos juntar em oração e espírito em verdade e adoração ao nosso Pai. Queridos, você se sente feliz em saber que você pertence ao Rei do Universo? É sobre isso que nós vamos nesse momento louvar. Eu pertenço ao meu Rei. Cante juntamente conosco.
Amém. E quando sabemos que somos filhos do Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou você e a mim, nós não temos como ficar calados. Precisamos espalhar essa grande notícia de sabermos que somos filhos do Rei do Universo. Precisamos contar às pessoas. E é sobre isso que vamos louvar nesse momento. Ao mundo vou contar. Então, vamos continuar o nosso louvor, expressando a nossa gratidão de pertencermos a Deus. Como é bom ter a segurança de que estamos nos braços de Cristo. E é sobre isso que vamos louvar.
Nós vamos agora meditar através de uma mensagem musical sobre a necessidade de sentirmos a presença de Deus em nosso coração. Assim como necessitamos do ar que respiramos, também precisamos de Deus em nossas vidas para nos orientar, para dar sentido à nossa existência. Senhor,
Informativo Mundial das Missões. Acidente de carro. O ano era 2003. A jovem Ana morava no extremo leste da Rússia e desejava muito ter internet em sua casa. Então seus pais concordaram em ir em uma loja comprar um modem. Entretanto, eles iriam no sábado. Os pais não eram adventistas. Ana se batizara na igreja adventista havia 1 ano e sabia que era errado fazer compras no sábado. Porém, ela queria muito ter internet em casa. A caminho da loja, seu pai ultrapassou o limite de velocidade, perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão. Os pais de Ana morreram na hora e ela ficou em coma. Os médicos disseram que ela não sobreviveria. Mas sua avó, que a tinha levado para a igreja adventista, se colocou de joelhos e orou por um milagre. Para a surpresa dos médicos, Ana saiu do coma em 3 dias, se recuperou rapidamente e sua avó passou a criá-la. Mas logo a moça mergulhou na depressão. Ela se sentia culpada pela morte dos pais. Não culpava a Deus, apenas a si mesma. Passados alguns anos, ela ingressou na universidade em Vladivostok e a partir dali largou de vez os caminhos de Deus. Sua avó telefonava todos os dias perguntando se ela tinha lido a Bíblia e orado, mas a neta não queria saber de Deus. A avó criou uma corrente de oração entre os adventistas em favor de Ana, e logo uma mudança aconteceu. Certo dia Ana percebeu como estava longe de Deus e orou: Deus, minha vida está errada. Ajude-me a ser alegre e te buscar novamente. Ana passou a ler o livro O Grande Conflito, se aprofundou na Bíblia e enfim renovou sua esperança em Deus. Ela entendeu que não tinha culpa por causa do acidente dos pais e hoje é uma ativa adventista em Vladivostok. Há 3 anos, as ofertas missionárias foram arrecadadas para a construção de uma nova igreja em Vladivostok. Obrigado por seu apoio. E neste trimestre, nossas ofertas irão construir mais salas de aula para o Colégio Adventista de Bucha, Ucrânia. Sejamos liberais. Olá, meu amigo internauta, você que está nos prestigiando nessa programação desta manhã. É um prazer poder estar com você aqui na Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Oswaldo Frota. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate nesta manhã, eu tenho umas informações especiais para você. Como é a nossa primeira live, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos, né? A gente estava aí de transmitir tanto no YouTube, né? No Facebook, como estamos falando aqui, mas não foi possível pelo YouTube, tá? Então, a gente vai trabalhar essa parte, né, para que na próxima oportunidade aí, que nós estivermos juntos novamente, nós vamos sanar isso para que a gente possa também transmitir aí pelo YouTube. Então, e também já deixo aqui para que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Do YouTube, IASD de Oswaldo Frota, e o Facebook também, tá bom? IASD de Oswaldo Frota. E também o Instagram, tá certo? Se inscreva, comente lá, compartilhe, tá bom? Para que esse canal ele possa se expandir e juntos possamos aí proclamar a mensagem do Evangelho Eterno. Tudo bem? Ficamos combinados então? Bom, eu vou me apresentar, né? Me chamo Rogério Aragão, estou aqui nesta manhã para juntos estudarmos um pouquinho, discutirmos um pouco sobre a lição da Escola Sabatina. Talvez você, meu amigo, que esteja acompanhando aí, talvez você, esse nome, lição da Escola Sabatina, possa ter sido diferente para você, mas eu quero te apresentar. Esse é o nosso guia de estudo que chamamos de lição da Escola Sabatina, né? Esse material ele é
produzido, publicado pela Casa Publicadora Brasileira da Igreja Adventista, tá? E por que escola sabatina? Por que lição da escola sabatina? Sabatina porque nós nos reunimos aos sábados, tudo bem? A cada trimestre nós estudamos um livro, tá? Que é o que nós estamos fazendo esse trimestre, né? Esse primeiro trimestre do ano, e um tema, tá bom? Então é assim que trabalhamos com a lição da escola sabatina. Então eu quero apresentar aqui os meus amigos nesta manhã, esse casal, um casal inclusive que eu tenho muito apreço, que é a família Félix. E eu vou pedir nesse momento, Félix, que você se apresente, né, para os nossos internautas, os nossos amigos que estão nos acompanhando nesta manhã. Fique à vontade. Eu queria desejar um feliz sábado a todos vocês, irmãs, irmãos, jovens, crianças, e dizer que é uma satisfação estar aqui nessa primeira transmissão, né, nessa segunda fase de tudo que estamos passando, né, com essa pandemia. E é muito bom estarmos juntos, mesmo remotamente, para compartilharmos daquilo que estudamos durante a semana. Como o irmão Rogério já disse, meu nome é Alisson, sou membro aqui desta igreja, do Oswaldo Frota, e interaja também conosco, né? Mande as mensagens, coloque aí a sua opinião também, participe conosco. Um feliz sábado a todos. Muito bem, agora vamos aqui para a Wanda Félix. Pode se apresentar aqui, por favor, os nossos internautas e amigos. Bom dia, feliz sábado a todos. Estamos muito felizes porque estamos aqui na casa do Senhor e juntamente com você que está em casa, agradecemos muito a companhia que vocês estamos tendo sua em casa, né? Então, pedimos que se vocês tiverem algum comentário, algumas perguntas, vocês podem colocar aí, que assim que puder nós vamos responder, tá? Não garantimos agora ao vivo, mas se tivermos a oportunidade, vamos esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Tenho certeza que o Eterno irá usar vocês grandemente nesta manhã. Então, só lembrando, tá? Compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, tudo bem? Eu quero te convidar neste momento para que juntos possamos nos unir em oração ao Eterno. Vamos orar? Oremos. Eterno, estamos aqui nesta manhã, na tua casa, para discutirmos um pouquinho, Senhor, aprendermos um pouquinho mais das tuas verdades. Nos ajuda, Senhor, abençoe, Senhor, os nossos convidados esta manhã, todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto e os nossos internautas, os nossos amigos que estão aí nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meu querido amigo que nos prestigia aí, estamos estudando sobre o livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que o livro do profeta Isaías, ele é uma mini Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, como você sabe, ela tem 66 livros, não é? E o livro do profeta Isaías tem 66 livros também, né? Alguns estudiosos dizem mais que o livro do profeta Isaías é dividido em duas partes, né? Que a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e a segunda parte vai do capítulo 40 ao capítulo 66. E eu já quero aqui, para a gente começar, né, a nossa interação desta manhã, eu quero me direcionar ao meu amigo Alisson Félix, né? Alisson Félix, os capítulos anteriores que nós estudamos sobre o livro de Isaías, né, enfatizaram aí, dentre muitas coisas, o amor de Deus e os juízos sobre as nações, ok? Nós tivemos a oportunidade de ver sobre isso, né? E o capítulo 40, né? O que o capítulo 40 vai nos trazer, né? O que você poderia dizer de maneira introdutória, né? E qual era o contexto ali da época? Fique à vontade. Bom, queridos, o capítulo 40 do livro de Isaías é como se fosse uma transição
estabelece aí, né, um momento em que o profeta Isaías começa a trazer para o povo, né, as suas misericórdias, ou seja, ele começa a fazer um prenúncio da bondade e misericórdia do Senhor. E apesar de todo o cenário de dificuldade que o povo tinha em relação às suas tendências de idolatria, né? Deus, ele não, de forma alguma, havia abandonado o seu povo. Deus tinha planos com o seu povo. Aliás, lá na frente, no futuro, Jesus estaria prestes a vir a esse mundo. Então Deus, ele mesmo nas calamidades, mesmo nas dificuldades, Deus não deixa de manter os seus planos. Deus, ele planeja desde o início tudo que ele pretende realizar com seus filhos, com a humanidade. Então, Rogério, respondendo essa pergunta, do capítulo 40 em diante, nós vemos aí uma fase em que Isaías começa a falar da misericórdia de Deus, de que aproximadamente 150 anos adiante, esse povo voltaria do cativeiro. Então, ele prenunciou tanto o cativeiro como também o seu retorno do cativeiro, né, do exílio, né? Então a gente vê algo fantástico aqui, né? Como Deus se antecede, né, ao futuro, e nos tranquiliza, né, nos acalma, dizendo: ó, meu amigo, eu estou no controle. Por mais que vocês estejam trilhando caminhos que não são os meus caminhos, mas eu estou aqui te acompanhando, né? Então Isaías começa a vir com uma mensagem de perdão, de arrependimento, né, para que o povo se arrependa, pois coisas grandiosas aconteceriam no futuro. Muito obrigado, é exatamente isso que você enfatizou de maneira muito feliz, né? Então o povo de Deus estava um pouco ali, acabou saindo um pouco do trilho, podemos dizer assim, né? Mas Deus, como você falou, Deus estava ali com eles, Deus estava ali conduzindo o povo de Israel, né? E temos um texto, e você pode acompanhar, meu querido amigo aí, tá? Temos um texto aqui em Isaías, no capítulo 40, versículo 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, tá bom? Diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Amém? Então é exatamente isso que o nosso amigo Félix acabou de dizer aqui, né? Deus, apesar de toda a situação que o povo estava vivendo, que o povo estava enfrentando ali, Deus estava com o povo, né? E você falou algo interessante, né? Você já, no seu comentário, você citou aí já um texto aí, o texto de Isaías do capítulo 40, versículo 2. Pode passar para mim, por favor? Já temos mais um texto que diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Amém? Irmã Wanda, eu gostaria de entrar já nessa parte, nesse versículo especialmente, né? Que consolo é esse, não é? O que está acontecendo com o povo? O que o profeta está querendo nos dizer com este texto? Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Nos situe neste momento aí, por favor, tá bom? Sim, é interessante a gente lembrar o que aconteceu no passado, antes de chegar no capítulo 40, né? Israel, ela ficou bem conhecida após a derrota da Assíria, né? Milagrosamente Deus, ele interveio, né? A gente viu isso na lição passada. E também vimos uma restauração da saúde desse rei também, que foi uma ação divina, né? O rei Ezequias. O rei Ezequias foi uma ação divina. Então, o que aconteceu?
a Babilônia, ela estava fluindo nesse momento, né? E ele foi em busca, porque o sol também retrocedeu e tudo convergiu naquele momento exato. E como os babilônicos, eles estudavam muito, né, os astros, tudo, então eles associavam uma coisa a outra. E aí o rei Merodach-Baladã, ele enviou alguns mensageiros, né, ao rei Ezequias. Então a gente viu lá que o rei Ezequias, ele não cumpriu realmente o papel que Deus queria, né? E então, diante disso, Deus iria enviar eles ao exílio, né? E então esse o capítulo 40, de 1 a 2, fala: console o meu povo. Por quê? Porque mesmo no exílio, Deus, ele iria resgatar o seu povo, né? E aqui ele fala bem assim, no versículo 2 fala assim: falai ao coração de Jerusalém, brandai, que é fim do tempo da sua milícia. Aqui a gente vê um êxodo, né, do povo judeu, um novo êxodo, né? A gente viu o êxodo do Egito, né? E agora vemos um novo êxodo, esse povo saindo da Babilônia para Jerusalém, né? E ele fala que a sua iniquidade está perdoada. É um Deus tão maravilhoso que ele perdoou a sua iniquidade, né? Diante de um afastamento de Deus, de todo, como você mesmo falou, né, de uma saída dos trilhos ali, Deus, ele perdoou esse povo. Ele deixou eles irem em cativeiro, mas mesmo assim, esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, ele perdoou e trouxe de volta esse povo. Então, por isso que ele pediu para consolar o povo, porque mesmo diante de dificuldades, o Senhor jamais iria esquecer, ele estaria ali com o povo, né? Muito obrigado, Wanda Félix. Então, meu amigo, só para que fique mais claro para você, né? O profeta Isaías, através desse texto que acabamos de ler, né, Isaías 40, versículo de 1 a 2, né, ele profetiza aquilo que iria acontecer com o povo de Israel, né? Babilônia viria, invadiria Judá e levaria os israelitas, né? E eles passariam ali, né, um período de 70 anos, né? E Isaías, ele profetiza, ele diz: olha, consolem o meu povo. Ou seja, Deus estaria com eles ali no cativeiro. Deus não desampararia o povo, e foi exatamente o que aconteceu, de acordo com a Bíblia, né? O povo de Israel ficou 70 anos ali no cativeiro babilônico, né? Mas em 539, né, um homem chamado Ciro, que inclusive Isaías também profetizou sobre Ciro, né? Através de Ciro, o povo de Israel é liberto ali de Babilônia, não é? Então, Isaías, de maneira inspirada, ele declara aqui, né, através desse texto: consolem o meu povo, né? Aquilo que iria acontecer no futuro, né? Cerca de 150 anos adiante, né? Quando eles estivessem ali no cativeiro babilônico, né? Deus estaria ali consolando, né, o seu povo ali. Muito bem. Então vamos partir aqui para a próxima pergunta. Félix, eu quero me dirigir a você novamente. Nós temos dois textos, né, que o autor nos trouxe, né, na lição, né? O primeiro texto está aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz assim, ó: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Amém? E temos um outro texto aqui em Mateus capítulo 3, versículo 3, diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Amém? Alisson Félix, o que esse texto, né, ele está querendo nos dizer, né? Qual é a relação, né, de Isaías 40, versículo 3, com Mateus capítulo 3, versículo 3? O que você diria para a gente aí? Bom, em primeiro lugar a gente percebe a semelhança entre os versos, né? Até a questão das palavras, né? Quando diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor.
Então, o profeta Isaías, através da inspiração divina, está ali já prenunciando a vida de João Batista, né, que aplainaria o caminho para a vinda do Mestre. Então, a gente vê que nesse capítulo 40 de Isaías, Isaías ele já está abordando, né, a vinda do Messias, e fazendo especificamente nesse verso, fazendo referência ao ministério de João Batista, né? Quando diz aqui, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, né? Antigamente havia o costume, né, quando um grande rei, percorria caminhos distantes, né, do seu palácio, pessoas iam adiante para preparar o caminho, tapar os buracos, né, para que não causasse ali incômodo para o rei, né, e a sua comitiva. Então esse mesmo pensamento é colocado aqui, né? Mas aí eu digo, mas de que maneira, né, esse caminho seria aplainado, né? Através do convite ao arrependimento, né? Que foi justamente o que João Batista ele fez no seu ministério. Arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. Muitos eram batizados ali no Rio Jordão, né? Então é fantástico quando a gente vê na Bíblia, né, essa questão da onisciência de Deus, né, de Deus ver adiante, né? E mesmo diante da calamidade, Deus acalmando o seu povo, né? E não preciso dizer mais nada, né? Basta a gente saber de que nada mais, nada menos que Jesus Cristo estava prestes a vir, né? Mas Deus, o negativo, um contexto de destruição, de desesperança, Deus, através de Isaías, está dizendo para o povo: calma, eu estou no controle, né? Então a referência aqui é a João Batista, né? Muito João bem, Batista. ok. E qual é a aplicação que poderíamos tirar de toda essa situação, né? Especialmente desse texto que a gente acabou de ler, para os nossos dias? Qual seria uma aplicação? O que você diria para a gente aqui, para os nossos amigos que nos acompanham? Deus, ele sabe tudo. O fim, né, que nós seres humanos somos jamais poderemos, né, ter essa capacidade, né, de antecipar o que irá acontecer, mas Deus, ele já sabe de todas as coisas. E muitas vezes Deus usa momentos de dor, usa situações de dificuldade para falar ao seu povo. E muitas vezes essa dificuldade não é imposta por Deus, essa dor não é imposta por Deus. As nossas próprias decisões nos levam a uma situação agravante. Sobre a situação que estamos vivendo na pandemia, muitos descrentes podem dizer: poxa, mas onde que está Deus nessa hora, né? Milhares de pessoas morrendo, né? Será que realmente Deus existe? Deus existe, e Deus já tem o que está acontecendo hoje já é plano de Deus para mostrar-nos e falar-nos ao nosso coração, para que tomemos as decisões necessárias para garantirmos a nossa presença na eternidade, né? E claro que muitos detalhes só na eternidade Deus nos explicará, né? Então, assim, o povo de Israel estava ali num momento de dificuldade, né? E Isaías estava ali consolando, né? Apesar do capítulo 1 ao 39 ser repleto de juízos, mas do 40 em diante, nós temos ali promessas maravilhosas, que incluem a vinda do Messias, né? Muito obrigado, Félix. Então, meu amigo internauta, o que estamos vivendo hoje é um momento muito difícil para todos nós. Nós sabemos, todos de alguma maneira foram atingidos com essa situação. Assim como lá no contexto que nós estamos estudando, né, ali com o povo de Deus, o povo de Israel ali no cativeiro, era um momento difícil para eles, mas Deus estava ali com eles, e hoje não é diferente. Hoje Deus está conosco.
Você diz amém? Amém? Exatamente, Deus está conosco. Hoje não é diferente. E eu digo mais, esse momento, assim como no passado para o povo de Israel, era também um momento de oportunidade. E hoje também, eu digo para vocês, é um momento de oportunidade de podermos fazer diferença. Amém? Só rapidamente, Rogério, se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai relembrar a história dos assírios, né? Um exército muito cruel, né? Que causou muita dor para o povo de Deus, né? E quando ali estava numa situação em que todos achavam que iriam morrer, né? Os assírios ali prestes a atacar, né, o povo de Deus, Deus interviu de forma miraculosa, né? Nós conhecemos a história, a lição da semana passada nos trouxe esse assunto, né? E simplesmente 185 mil soldados foram destruídos pelo poder de Deus. Então, para você ver que quando Deus está no controle, a gente não podemos nos guiar pelas circunstâncias daquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos nos guiar na palavra. Quais as profecias que estão descritas na palavra de Deus? Essas profecias serão cumpridas fielmente, como foram cumpridas no passado, né? Muitas vezes Deus utiliza a dor como processo, nesse processo, e nós precisamos apenas confiar, só confiar. E Félix, quando nós olhamos, quando nós dizemos, né, melhor, que Deus está no comando de tudo, e olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, parece um pouco contraditório, você não acha? Não é? Mas não é contraditório, de forma nenhuma. Por que eu digo isso que não é contraditório? Porque Deus ele tem feito de um tudo para mim e para você. Ele tem feito de um tudo, Ele tem nos dado de um tudo. É claro que quando nós dizemos que Deus está no comando de tudo, e quando nós olhamos para o cenário e vemos que a situação não está fácil, não é? Aí eu me lembro de um texto da Bíblia que diz assim: olha, nesse mundo vocês vão passar o quê? Por aflições. Quem já não passou por aflições aqui? Você já passou, Félix? Você, Wanda? Você, meu querido internauta amigo que nos acompanha nesta manhã? Todos nós passamos. Mas Deus, Ele promete que em meio à adversidade, em meio do vale da sombra da morte, Ele estaria com cada um de nós. Eu quero me direcionar para você agora, Wanda, Félix. Temos um texto que está aqui em Isaías, você pode acompanhar, tá bom? Aí com a sua Bíblia, aí no seu smartphone. Isaías no capítulo 40, versículo de 10 a 11, diz assim: o soberano, o Senhor, vem com o poder, com seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Está vendo aí? Vou repetir. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém? Que mensagem, Wanda Félix, encontramos neste texto que acabamos de ler? O que você diria para a gente aqui e para o nosso amigo que está nos acompanhando nesta manhã? É uma mensagem, sim, maravilhosa, né? Você vê, assim, um pastor que carrega, que cuida do seu rebanho de uma forma tão carinhosa, e as que amamentam, ele guia mansamente, né? Então a gente vê aí que, primeiro, ele pede para o povo anunciar, preparar o caminho do Senhor, né? Então, você vai lá em Apocalipse 14, né? E você vê lá 3 mensagens, né? Um anjo dando 3 mensagens, né? Preparando o povo para o caminho do Senhor, para a volta do Senhor, né? Clamando em grande voz. E aqui no versículo, no capítulo 40, versículo 6, Isaías, ele fala assim, ele compara o ser humano, a carne, como uma erva, né? Ele fala: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela
permanece eternamente. Então, assim, diante de todas as circunstâncias, tudo que está escrito é verdadeiro, é fiel a respeito de Deus, e isso é maravilhoso, entendeu? Porque a gente sabe que temos um Deus que ama e que vai nos proporcionar futuramente, aqui está falando de um galardão, de um prêmio, né? Para todo aquele que serve ao Senhor, que persevera na fé e que não desiste, né? Então isso é muito maravilhoso, é um consolo realmente, é edificante, e isso fortalece a nossa fé em Deus, em saber que tudo que já passou, que Ele fez, e que tudo que está acontecendo, Ele vai nos consolar. Então essa mensagem de consolo vem para os nossos dias de hoje, né? Então a gente, confiando em Deus e depositando nele todas as nossas dificuldades, a gente tem a certeza que esse Deus, Ele vai estar conosco. Ele sempre teve e vai permanecer sempre. Aqui no verso 9, 10 e 11, Rogério, queridos amigos, se puder acompanhar, aqui diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, né? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. E aí no verso 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Então aqui é uma grande profecia messiânica. Aqui está se referindo à vinda do Mestre, né? A primeira vinda de Jesus, né? E a gente vê alguns personagens em Jerusalém que cumpriram essa profecia, como Ana, Simeão e Ana, né? Que anunciavam ali, né? Naquela região, em Jerusalém, a vinda do Mestre, né? E você vê que pessoas simples, mas que, né, se encarregaram de cumprir essa profecia aqui que Isaías lançou, né? Então isso é fantástico, né? O cumprimento profético. Eu ia falar a respeito da voz do que clama no deserto, voltando só um pouquinho. É interessante que o estilo de vida de João Batista é bem peculiar, né? Bem diferente, né? E você vê ali que ele tinha uma vida diferente, ele cresceu no deserto, né? A alimentação dele era diferente, então ele chamava a atenção das pessoas, né? E a mensagem dele de arrependimento também chamava a atenção das pessoas, e quando ele pregava, as pessoas: nossa, o que nós vamos fazer? E ele falava assim: arrependam-se, né? Deixe, largue esse pecado, porque é vindo o reino dos céus. E todo mundo perguntava: mas é você? Não, não. Aquele que vem após mim, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará vocês com fogo, né? Fogo do Espírito Santo. Então a gente vê assim um modelo do que Apocalipse nos mostra, né? Apocalipse também tem uma mensagem, né? O anjo do Apocalipse 14, ele tem uma mensagem a dar ao povo de preparação, de consagração, né? De alerta: olha, Deus está vindo, se preparem, né? Olhai a Deus, né? Então é maravilhoso isso. E meu querido amigo, que você que nos acompanha nesta manhã, assim como esses homens foram usados no passado, eu e você podemos ser usados hoje. Amar esse Deus, a obedecê-lo, nós precisamos também cumprir o nosso papel de preparar o caminho para para a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque tudo indica que muito em breve Ele voltará para nos buscar o seu povo. Eu quero me direcionar para você, Félix. Nós temos um texto, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Isaías 40, versículo 21 diz assim:
Será que vocês não sabem? É uma pergunta, tá bom? O profeta está fazendo aqui. Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? O capítulo 40, Félix, a gente se depara com algumas perguntas retóricas, não é isso? O que nós podemos aprender, né, sobre essas perguntas? O que você diria aqui para nós e para os nossos amigos? Bom, queridos, uma didática muito importante que é utilizada no livro de Isaías e também, paralelamente, é utilizada no livro de Jó. É uma didática conhecida como a didática da pergunta. Quando se faz uma pergunta, você se sente impelido a refletir sobre a resposta daquela pergunta, né? Ou seja, quando uma pergunta é lançada, você vai refletir sobre a resposta. E é isso que está sendo feito aqui, né? Porventura não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Muitas vezes nós não refletimos sobre questões tão essenciais na nossa vida, né? Sobre as questões que governam a nossa vida. E Isaías aqui está colocando essa situação para aquele povo. Vocês não percebem que Deus é o Criador do universo? E numa mensagem, vamos dizer até um pouco poética, né? Ele diz: o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra, né? A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então o povo, a gente já sabe da história, o povo tinha uma forte tendência à idolatria, né? E pasmem, em algumas situações até fazendo do Deus verdadeiro um ídolo, né? Através de feituras humanas. Então algo assim completamente fora, né, da característica de Deus, né, da vontade de Deus, porque Deus é o Deus supremo. Como que você pode representar o Deus verdadeiro através de algo, de um objeto, né? Infelizmente isso foi feito, né, com o bezerro de ouro, né? A gente conhece muito bem a história do povo de Israel, né? Arão ali estava juntamente com eles e eles erigiram o bezerro de ouro, acreditando que fosse o Deus verdadeiro. Que absurdo, né? Até a que ponto o ser humano pode chegar, né? Mas então, com relação a essas perguntas, a gente consegue enxergar um Deus de misericórdia. Nós conseguimos enxergar um Deus que tem poder para atuar, mesmo quando tudo parece difícil. Deus, ele atua com seu poder, e isso está muito bem implícito nessas palavras aqui, nesses versos, né? E só para finalizar, o verso 26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Aqui está se referindo às estrelas do céu. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então Deus conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe de tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus, né? E Isaías está colocando esse conhecimento de forma muito assim, de uma maneira em que o povo realmente ficasse alerta, reconhecesse essa verdade, né, Rogério? Muito obrigado. Eu vou fazer aqui a última pergunta para você, tá bom? Porque o tempo ele urge, né, como diz um amigo, né? Então, o povo de Israel, ele tinha em alguns momentos sérios problemas com veneração de imagem, não é? Com veneração de imagem. O que a Bíblia tem a nos dizer, né, sobre isso, sobre a idolatria, de maneira resumida? O que você diria para nós aqui, para os nossos amigos? Assim como o Alisson falou, Deus é grandioso demais. E no capítulo aqui, no versículo 21, Isaías, ele fala para o povo olhar para cima, porque nada que contém aqui embaixo representa Deus, né?
Nada pode representar o nosso Deus, porque Deus é muito grandioso. E o povo de Israel, não só o povo, mas às vezes, quando nós nos afastamos de Deus, temos uma tendência a olhar para baixo, né? Eu preciso, estou necessitada, estou angustiada com alguma coisa, eu vou em busca de alguma pessoa, de alguém, ou vou no banco pedir dinheiro, ou eu deposito a minha confiança no médico, ou no remédio, ou em alguma coisa, né? Mas Isaías fala, olha para cima. O nosso Deus, Ele é criador, Ele é imenso. A sua imensidão, a sua grandeza, o seu poder, não dá para comparar, né? Então, quando nós caímos, confiamos no homem, porque nós temos a tendência de confiar nas nossas próprias habilidades, nós caímos em idolatria, né, em transgressão, e isso não é bom. A gente viu ao longo da história bíblica, relatando vários aspectos do povo de Deus caindo na idolatria, né? E por quê? Porque olhavam para baixo. Mas olhemos para cima, busquemos as promessas de Deus, que são maravilhosas. Esse Deus maravilhoso que criou tudo à nossa volta, né? Nada pode representar esse Deus que nós conhecemos, né? Nada aqui na terra pode representar a esse Deus, né? É isso que eu tenho a dizer aos nossos amigos. Quando a gente entra nessa questão da idolatria, a gente está entrando no cerne da questão da essência do que Deus deseja de nós, do relacionamento íntimo que Deus deseja conosco. E sabendo disso, Satanás ele interfere veementemente, né? Aliás, como que surgiu o pecado? De uma questão como essa. Satanás, naquele momento Lúcifer, querendo ser adorado no lugar de Deus, né? E eu diria que numa roupagem diferente, isso acontece também com o ser humano hoje. O ser humano querendo ser adorado de diversas formas, querendo ser o melhor, o mais destacado onde trabalha, ou seja, o desejo de supremacia. Então são inúmeras formas que podemos idolatrar também, através de achando que nós podemos ser melhores, e o nosso foco, aquele que nos mantém, aquele que deve ser a nossa referência total, é Deus, o Deus Criador do universo, e nada mais. Nós somos seus seguidores, devemos ser a sombra, né, do eterno, né? E não podemos inverter essa ordem, achar que nós somos o centro da situação, né? E o povo passava por esse problema naquele período também, né? Muito obrigado, Alisson Félix e Wanda Félix também, pela participação de vocês. Meu querido amigo, eu quero deixar o último texto desta manhã. Está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Eu não sei qual tem sido ao longo da tua vida as decisões que você tem tomado. Eu não sei qual seria a sua situação hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu quero te dizer, ainda que você esteja seco espiritualmente, lembre-se de uma coisa: o Eterno está aqui, de mãos estendidas a você, para que você possa levantar, para que você possa brotar. Exatamente isso que Ele faz comigo e com você. Ele nos ama, e Ele tem feito de um tudo. E eu digo mais nessa manhã: ainda que sejamos abatidos pela morte, naquele grande dia, quando Ele vier nas nuvens dos céus, Ele irá nos ressuscitar para a vida eterna. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe
Deus abençoe a sua família. E queremos contar com você, com a sua família, no próximo encontro, tá bom? Que será no próximo sábado. Muito obrigado. Espero que você possa ter aí gostado, tá bom? Desta programação, e que a palavra de Deus, ela possa ter, o entendimento possa ter sido maior. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez, Félix, Wanda, Félix, e até o próximo encontro. Deus abençoe a todos. Uma ótima manhã e um feliz sábado. Vamos orar.